Nossa, eu conheço um chá maravilhoso que vai te curar do diabetes, sabia? Menina, a insulina causa cegueira. Nossa, eu não vou usar nunca insulina. Quem nunca passou por isso, que atire a primeira pedra. Mitos e verdades sobre o diabetes é o tema do vídeo de hoje. Bom, eu sou Bianca Fiore e estou aqui para falar para vocês sobre esses mitos e verdades que circulam, que rondam o diabetes. Mas esse vídeo de hoje é um pouquinho diferente. É um vídeo de um conteúdo que eu já gravei há um tempinho atrás, junto com a minha sócia Letícia Martins. Por isso que eu tô até um pouco diferente aí nesse vídeo, né? Mas o conteúdo continua super atualizado. Então, vamos ver junto aí esse vídeo? Um beijo! Vamos lá! Então, o tema do prêmio é os 4 maiores mitos de quem descobre que tem diabetes. Gente, fala sério, diabetes é uma doença que envolve muito mito. Então, ó, vamos começar a quebrar esses mitos aqui agora, tá? E o primeiro mito é: por que isso foi acontecer justamente comigo? Por que, Letícia? Eu, Bianca Fiore. Pois é. Dúvida. Não, e é verdade. Eu, Bianca Fiore, eu tenho diabetes. Mas eu vou falar mais pra frente pra vocês. Existem basicamente 2 tipos de diabetes. O diabetes tipo 2, que atinge a maior parte das pessoas com diabetes e está associado a fatores de risco como obesidade, sedentarismo, genética, estresse para variar e fatos ligados aos maus hábitos de vida, né? Esse tipo de diabetes ocorre geralmente quando a pessoa está com uma idade um pouco mais avançada, depois dos 40 mais ou menos. Eu falo isso, mas eu tenho 42, tá, gente? Enfim, e o complicado disso é que assim, ela age silenciosamente. Acho que muita gente já ouviu falar aqui que o diabetes é uma doença silenciosa. Por quê? Justamente no tipo 2, a pessoa só acaba às vezes descobrindo que ela tem o diabetes por algum outro motivo. Por exemplo, algum machucado que não cicatriza, ou se não, algum problema, assim, ela estava fazendo as atividades dela, de repente ela perdeu a visão por alguns momentos, ou passou a enxergar muito pior, porque tudo isso são fatores decorrentes do diabetes mal controlado, tá? E aí, quando ela vai no médico para tratar aquele exame, aquele problema específico, como uma ferida que não cicatriza ou um problema de visão, ela descobre que ela já tem diabetes 2, ó, há muito tempo, tá bom? O outro tipo de diabetes é o diabetes tipo 1, que é o meu caso, que é uma diabetes que a gente fala que é um problema, uma doença autoimune. Eu descobri o diabetes tipo 1 aos 17 anos de idade. Eu estava em plena faculdade, muitas festas, estudo. Detalhe, tava rolando tetra. É tetra! É tetra! Vocês não vão lembrar, né? 1994. Pois é, foi quando o Brasil foi tetracampeão. E eu estava no hospital em coma porque eu tinha acabado de descobrir que eu tinha o diabetes tipo 1. O diabetes tipo 1, há várias linhas de investigação para saber o que decorre, por que algumas pessoas desenvolvem o diabetes tipo 1, essa doença autoimune. Mas não tem nada ainda, assim, como eu posso falar? Não há nada certeiro que realmente fale, olha, você tem diabetes tipo 1, você desencadeou o diabetes tipo 1 por esse motivo, mas existem muitos estudos para isso, tá bom? Bom, o que acontece e é importantíssimo saber é o seguinte: independente do tipo de diabetes que você tem, ou tipo 1 ou tipo 2, dá para viver bem, muito bem com diabetes. Nós que temos diabetes fazemos parte de uma comunidade gigante. São mais de 14 milhões de brasileiros com diabetes, segundo os dados da Federação Internacional de Diabetes. E esse dado ainda deve estar um pouquinho desatualizado, que já faz uns 2 anos que ele saiu, mas já deve estar para ser os novos números. E, infelizmente, esse número só cresce. Porém, a boa notícia é que você vai ver que tem como tratar o diabetes e levar uma vida saudável, com saúde e com muita alegria, mesmo tendo uma doença dessa. Muito bem, Bianca, é isso mesmo. Outro grande mito de quem descobre o diabetes, né, é aquele: será que eu vou poder comer doce? Será que eu nunca mais vou poder comer doce? De fato, gente, o açúcar, ele eleva a glicemia e pode prejudicar o controle do diabetes. Por isso vem essa dúvida:
Porém, hoje, a nutrição e a medicina estão tão avançadas que é possível ter uma alimentação equilibrada e com moderação, consumir um docinho de vez em quando. É claro que tudo vai depender do seu controle glicêmico, então não dá pra gente falar de uma forma muito generalizada. Por isso, a gente sempre aconselha você a consultar um nutricionista de sua confiança para saber qual é a melhor forma de incluir o doce, o açúcar no seu plano alimentar. O que é importante a gente saber e entender? Que o açúcar, ele não é mais aquele vilão, né, que a gente tinha ideia, que todo mundo acreditava no passado. Hoje, quem tem diabetes muitas vezes precisa do açúcar. Tem uma situação que o açúcar se torna necessário, que é quando a pessoa precisa tratar a hipoglicemia, que é a queda, né, da glicose no sangue. Então a pessoa passa mal, precisa do açúcar para poder elevar essa glicemia. Então nesses casos, 15 gramas de açúcar diluído em água, por exemplo, ou um copo de 200 ml de suco de laranja, que convenhamos é algo bem doce, é necessário para fazer essa glicemia subir. Outra situação possível para consumir o doce é quando a pessoa faz a contagem de carboidratos, que é um método aí muito bacana de nutrição, né, que vem para flexibilizar as refeições. Sabendo a quantidade exata de carboidrato que a pessoa vai consumir naquela refeição, ela faz ali a dosagem da insulina equivalente àquela porção de carboidrato, pode se alimentar, pode consumir, pode saborear aquele alimento e a glicemia não vai subir, não vai ter um pico de glicemia. Então percebe que são situações que ela conhecendo, né, Bianca, Exatamente. o diabetes, o tipo de diabetes que ela tem, o controle da glicemia dela e tendo a informação, ela pode consumir um docinho de vez em quando. A gente sempre bate nessa tecla da moderação, né? Não é sair comendo, porque o açúcar ele não tem todos os nutrientes que a gente precisa, né? Vamos derrubar agora o terceiro mito, que pra mim esse, olha, quem nunca passou por isso que atire a primeira pedra. Chás milagrosos. Gente, logo que eu descobri o diabetes, acho que vieram umas 3 tias, mais umas 2 vizinhas, com uma receita milagrosa de um chá especial aí que prometia a cura do diabetes. Pois é, gente, chá que promete você acabar com o medicamento, que você não vai precisar tomar insulina. Gente, diabetes é uma doença que ainda não tem cura, apesar de ter muitos estudos, de ter muita pesquisa em cima disso. Ela não tem cura, mas ela tem controle. Por isso, não deixe de tomar a sua insulina, não deixe de tomar o seu medicamento, porque isso é importantíssimo para o controle do diabetes e para a sua saúde. Alguns alimentos até ajudam a controlar os níveis de açúcar no sangue, mas isso associado à medicação e à insulina, né? Ou o comprimido, ou a insulina, enfim. Eu, por exemplo, eu tenho diabetes tipo 1, então eu não posso um dia sequer deixar de tomar insulina na minha vida. Todos nós precisamos da insulina. O meu corpo não produz a insulina, o meu pâncreas não faz a insulina. O pâncreas de uma pessoa com diabetes tipo 2, ele tem uma resistência à insulina, então a pessoa não pode deixar de tomar remédio, em algumas vezes até também tem que tomar insulina. Por isso, gente, acredita sim no tratamento recomendado pelo seu médico. Faça os exames regularmente, pratique atividade física, tenha uma alimentação equilibrada, o mais saudável possível e assim você vai ter uma vida melhor, tá bom? A gente só precisa dar uma forcinha aí pro nosso corpo para ele fazer o trabalho que o nosso pâncreas não faz mais, combinado? Bom, por fim, mas não menos importante, né, Bi? Outro grande mito, outro grande tabu de muita gente é que a insulina vai causar cegueira ou fazer algum tipo de mal. Gente, isso é mito, não se esqueça disso. A insulina, ela é dose de vida, insulina é saúde, a gente não precisa temer a insulina. A insulina é necessária para todas as pessoas. Eu, por exemplo, não tenho diabetes, mas eu preciso da insulina também para viver. A diferença é que o meu pâncreas, ele produz insulina e por isso eu não preciso aplicar. Então, no caso da Bianca, que o pâncreas dela não produz, como ela falou, ela tem que dar aquela forcinha pro organismo e colocar a insulina no corpo. Já o pâncreas de quem tem diabetes tipo 2 produz insulina, como a Bi falou agora há pouco, mas ele desenvolve uma resistência à insulina, a ação dessa insulina, o que dificulta a ação da glicose no organismo. Então fica muito difícil controlar a glicemia no sangue e pode ter aquela hiperglicemia. Por isso, muitas vezes, o tratamento do diabetes tipo 2 ele requer insulina. Não são todos os casos, mas algumas
algumas pessoas podem precisar. Mas isso não significa que o tratamento piorou ou que a pessoa chegou no fim da vida. Muita gente tem essa dúvida. Então, precisamos encarar a insulina como uma amiga do diabetes. A gente conversou com uma médica super legal, a doutora Renata Noronha, né, Bi? Que ela explica muito bem por que muita gente ainda tem esse mito de que insulina causa cegueira. Vamos acompanhar o vídeo dela? Oi, pessoal da Momento Diabetes. Hoje eu tô aqui para falar para vocês sobre o mito de que a insulina pode causar cegueira. Na verdade, as complicações oculares em si, não só a cegueira, são o maior medo tanto do endocrinologista quanto do paciente portador de diabetes. E é exatamente ao contrário, ou seja, o uso adequado da insulina vai ocasionar um controle metabólico ideal para que esse paciente não venha apresentar a cegueira. E esse mito, de fato, vem principalmente dos pacientes portadores de diabetes tipo 2, né? Porque um tempo atrás havia muito preconceito em torno de se introduzir o tratamento com insulina, e isso acabava acontecendo muito tardiamente. Hoje os endocrinologistas têm sido muito mais atentos no momento da introdução da insulina, e é exatamente ao contrário. A introdução da insulina é que vai fazer com que esses pacientes fiquem com seu diabetes muito mais bem controlados, não só a introdução, como a orientação e o seu uso correto, e ela vai proteger os pacientes de complicações crônicas, não só do olho, como outras complicações de infarto e outras complicações que os pacientes costumam ter medo, ok? Então a gente precisa acabar com esse mito e perder o medo de usar insulina, porque na verdade ela é o nosso fator de proteção. E aí, pessoal, gostou desse conteúdo? Muito bacana, né? Então conta aí pra mim quais foram os mitos e verdades que você já passou aí com o seu diabetes. Conta aqui pra mim nos comentários, fala aí o que já te ofereceram de milagre ou quais foram as coisas que você ouviu que não fazem o menor sentido, tá? Aproveito também para pedir para você não esquecer de deixar o seu like e de compartilhar esse vídeo aí com seus amigos, tá? Até a semana que vem. Um beijo, tchau, tchau!